Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos por várias semanas estar nesse trecho aqui. Trecho em que nós encontramos os tão conhecidos 10 mandamentos. E eu acho que seria interessante a cada semana, em vez de apenas lermos o mandamento que será estudado naquela semana, de lermos os 10 mandamentos por completo. Então eu convido vocês a acompanhar aí nas suas Bíblias, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, mas a pregação de hoje vai se concentrar apenas nos primeiros 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, nós te agradecemos por tua palavra que é revelada da tua própria boca, assim como nós lemos aqui no início do trecho. Pai, obrigado porque por meio dessa revelação o Senhor revela para o teu povo a tua expectativa sobre a maneira como nós vivemos. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, amoleça os nossos corações, para que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nós e nos transformar, nos santificando conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Hoje nós vamos estudar o primeiro mandamento e o título da pregação de hoje é o lugar de Deus em nossas vidas. Na verdade, todos os outros mandamentos têm a ver com esse primeiro mandamento, porque se nós acertarmos o primeiro mandamento, nós vamos entender a importância dos outros mandamentos. A grande mensagem da pregação de hoje é que Deus deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Deus é um Deus que não tolera idolatria. E outra coisa, ninguém nem nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Ele não tem rivais. Deus não está em competição com outros. E se de fato nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós devemos obedecer aos seus mandamentos e colocá-lo em seu devido lugar em nossas prioridades. Eu tenho aqui uma ferramenta que eu uso bastante em casa, que eu trouxe só como motivo de exemplo. Talvez vocês já viram uma ferramenta parecida, uma ferramenta que é bem útil, bem prático, tem alicate, tem chave de fenda, tem faca, tem chave Phillips, tem chave Allen, tem uma serra,
tem abridor de latas, multifuncional essa ferramenta, eu gosto muito. Nós podemos dizer que a lei, em específico, os 10 mandamentos que nós vemos aqui, são multiuso, tem diversas finalidades que eu vou explicar um pouquinho nessa manhã. Primeiro, tem a finalidade de nos revelar a vontade perfeita e santa do Deus Altíssimo. Também tem a finalidade de nos mostrar que nós, por nós mesmos, somos incapazes de guardar a lei. Que nós estamos longe dessa meta devido ao pecado humano. E aponta para a nossa necessidade por um Salvador. E o terceiro propósito que a lei tem, que na verdade a gente vai ver em muitas culturas, em muitos governos, muitas nações, é a aplicação de leis para o benefício da sociedade. A lei de Deus, em muitos lugares onde há a prática de leis judaicas cristãs, você vai ver que são lugares onde a sociedade floresce mais do que em sociedades mais arcaicas que seguem motivações mais pagãs. Então, a lei de Deus é multiuso, digamos, mas o maior de todos os seus usos é nos mostrar quem Deus é e revelar quem nós somos. Porque diante da santidade de Deus, diante do seu caráter perfeito, nós reconhecemos que nós não alcançamos esse patamar. Que Deus é totalmente outro, como nós vimos na semana passada. Ele é um Deus santo, perfeito, separado do pecado, enquanto nós, assim como o povo de Israel, somos um povo pecaminoso. Nós somos um povo com coração enganoso. Nós somos um povo que regularmente cai em pecado. A lei não foi dada como meio de salvação, como alguns pensam. A lei foi dada a um povo já salvo. Nós, nos primeiros 18 capítulos de Gênesis, encontramos a libertação do povo. Deus tirando o seu povo do cativeiro da escravidão, libertando eles para que eles pudessem ir servir e adorar a Deus. Então, a lei não foi dada para que o povo fosse salvo, mas a lei foi dada a um povo que já era salvo. E a lei foi dada a fim de instruir o povo quanto à vontade de Deus, para que Deus pudesse realizar o seu propósito de fazer do seu povo um reino de sacerdotes e uma nação santa, como nós vimos na semana passada. Os primeiros 3 versículos eu gostaria de ler novamente e aí nós vamos mergulhar no conteúdo. Então Deus falou todas estas palavras. Isso nos mostra a importância disso aqui ser uma revelação divina. Foi Deus que proferiu essas palavras. Não vieram de sugestões ou de ideias bonitas, mas foi Deus que falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor. Esse nome, se vocês se lembram, é Yahvé. Às vezes traduzido como Jeová, que na verdade é uma tradução um pouco errado, mas Yahvé é esse nome do Deus da aliança, o Senhor que cumpre o seu papel em ser fiel à sua aliança. Ele é um Deus soberano, ele é eterno, não tem ninguém antes dele. Este é o Senhor. Aí ele vai dizer, eu sou o Senhor, seu Deus. Se você se lembra, Deus é Elohim, que é o nome que é apresentado logo no início em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então eu sou Yahvé Elohim, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos são bem curiosos, porque ele tem uma certa estrutura. E nós lemos no relato que tinha 2 tábuas, né, em qual estavam escritos esses 10 mandamentos, também conhecido como as 10 palavras. Em Deuteronômio capítulo 4 vai falar das 10 palavras, justamente esses 10 mandamentos revelados e escritos nas 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, é um aspecto vertical. E
últimos 6 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento horizontal, uns com os outros, como nós tratamos uns aos outros, como nós pensamos sobre uns aos outros. Então você vê que quando Jesus, em Marcos capítulo 12, é questionado a respeito do maior mandamento, ele vai resumir toda a lei de uma forma bem sucinta. Quando chegou um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Podemos dizer que os primeiros 4 mandamentos são resumidos nesse maior mandamento, de amar a Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E o segundo maior mandamento que Jesus diz, de amar ao próximo como a si mesmo, são os últimos 6 mandamentos dos 10 mandamentos. O Catecismo de Heidelberg nos ajuda a entender o que Jesus estava dizendo aqui em Marcos. A pergunta de número 93 do Catecismo de Heidelberg diz assim: como se dividem estes 10 mandamentos? E a resposta, em 2 partes. A primeira nos ensina em 4 mandamentos como devemos viver diante de Deus. A segunda nos ensina em 6 mandamentos as nossas obrigações para com o próximo. Então, essa ideia não sou eu que estou criando, é uma ideia que dentro da teologia ortodoxa é bem aceito, que os 10 mandamentos refletem o que Jesus nos diz em Marcos, de amar ao próximo como a si mesmo em segundo lugar, mas antes de qualquer outra coisa, o supremo de todos é amar a Deus. Todas essas palavras que é mencionado logo no início, que o Senhor falou, o Deus falou todas essas palavras, refere-se a tudo o que é falado até o final do versículo 17. Agora, como bom crente que confia na autoridade das Escrituras, eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Toda a palavra de Deus é verbalmente inspirada, não tem erro, as palavras. Mas Moisés estava querendo ressaltar que essas palavras foram faladas da boca do povo de Deus, ao povo. Foram palavras que não tinha como confundir a intenção de Deus. Não eram sugestões, eram de fato mandamentos. Primeiro princípio que eu gostaria de destacar aqui desses primeiros 3 versículos é que a lei de Deus foi dada no contexto de graça. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, a lei de Deus e a graça de Deus. Mas os primeiros 2 versículos nós podemos dizer que são um prefácio, ou conhecido como um preâmbulo dos mandamentos. É a introdução aos mandamentos. E dentro desse preâmbulo, nós encontramos a graça de Deus revelada antes de falar qualquer coisa em termos de lei. E a graça é essa: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Esse prefácio ou preâmbulo nos mostra que Deus é um Deus que salva, um Deus que redime o seu povo, e devido a esse fato, Ele é digno de ser obedecido, Ele é digno de ser confiado, e Ele é digno de ser o único Deus em nossas vidas. A estrutura dos 10 mandamentos é muito parecido com tratados hititas das antiguidades, é um fato histórico. Tem muitos tratados hititas que vão seguir mais ou menos a mesma estrutura. Primeiro, a estrutura é assim: o grande rei afirma a sua identidade, o que nós encontramos no versículo 1. Deus dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus. O segundo aspecto de um tratado hitita é que vai resumir tudo o que o rei faz em prol do povo. É justamente isso que é revelado: o Senhor, seu Deus, que o tirou do Egito, da escravidão. E em terceiro aspecto,
é Deus, ou o grande rei, no caso do tratado, exigindo fidelidade e lealdade por parte do seu povo. Não que Deus estava imitando essa estrutura dos hititas, mas eu creio que Deus utilizou uma forma que seria entendível para o povo de quem ele era e do que ele esperava do seu povo. Era uma estrutura literária conhecida na época, e o povo certamente entenderia que ele, como rei supremo, tem feito grandes coisas em prol do seu povo, e devido a isso ele é digno de ser obedecido e confiado. Quando Deus afirma quem ele é, ele em seguida resume o que havia sido feito em prol do povo. Os primeiros 18 capítulos, como nós passamos muito tempo esse ano já estudando, nós descobrimos uma série de coisas Deus fazendo em prol do povo. A libertação por meio das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o suprimento de água onde havia água amarga, a provisão de maná e codornas quando não havia alimento, a provisão de água onde não havia água, a provisão de vitória contra os amalequitas. Vez após vez nós descobrimos um Deus que age em prol do seu povo. Então, quando aqui é resumido que ele, esse Senhor, Deus, tirou o povo do Egito e da casa da servidão, isso é uma maneira muito sucinta de resumir tudo o que Deus tem feito até essa altura, certo? É um Deus que é confiável, um Deus que é digno de ser obedecido. Um comentarista chamado Joachim Duma, em sua exposição de Êxodo 20, ele escreve: os mandamentos seguem o evangelho da libertação imerecida. Então, a boa notícia é que Deus não começa exigindo obediência para libertação, certo? Se fosse o caso, ninguém alcançaria a salvação. Por quê? Porque todos somos pecadores igualmente, ninguém busca a justiça, ninguém busca a Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 3. Todos nós, devido ao nosso pecado, somos incapazes de buscar a Deus. Mas um Deus que liberta o seu povo é um Deus que é digno de ser obedecido completamente. Então, os mandamentos vão seguir essa sequência. Interessante nós destacarmos que salvação no Antigo Testamento não era diferente de salvação no Novo Testamento, como muitos vão pensar. Salvação não era por meio do cumprimento da lei. Salvação era sempre pela graça de Deus, sempre por meio de confiar, de fé naquilo que Deus faz, na sua obra redentora. Nós que estamos desse lado da cruz, podemos olhar para trás confiantes de que Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que ele, em sua justiça, é o que nós não somos. E devido a ele ser essa justiça perfeita de Deus, quando Deus olha para nós que somos convertidos, ele não nos vê como pessoas perfeitas devido à nossa própria situação, mas ele nos vê por meio da obra de Jesus Cristo. Ele nos vê como justos porque a justiça de Jesus é nossa. Há uma troca que acontece de fato no Evangelho, e a troca é essa: que o meu pecado é lançado sobre Jesus e devido a isso a ira de Deus caiu sobre ele, algo que eu merecia. Então, quando Deus olhou para Jesus na cruz, ele viu o nosso pecado. Mas nós que temos fé em Jesus, quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê a obra de Jesus, certo? Ele vê a justiça de Jesus. Então, é uma troca muito importante que acontece aqui. A questão principal que nós encontramos aqui nesse prefácio dos 10 mandamentos é uma questão de senhorio, de direito. Porque Deus libertou, ele então é digno de ser Senhor e é digno de ser o único Deus em nossas vidas. Isso não muda só porque nós estamos no Novo Testamento, ou vivendo nos dias da graça, digamos.
A base para os mandamentos divinos e o fundamento para as obrigações do povo era o fato de Yahvé ser o seu Senhor que os redimiu. Essas leis foram dadas a um povo já salvo. Essas leis foram dadas para ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. E é interessante porque dos versículos 3 em diante, Deus vai exigir fidelidade e lealdade por meio de uma lista de regras ou mandamentos a serem obedecidas. Os 10 mandamentos são frequentemente reconhecidos como a lei moral de Deus, aquilo que Ele espera de todos. Certo? De todos os 10 mandamentos, há apenas um que nós não vamos ver de uma forma tão evidente no Novo Testamento, que é a lei de guardar o sábado. Mas eu digo que isso está alicerçado na própria criação. Então, o princípio do descanso sabático não se perde só porque nós não somos exigidos a obedecer a um dia específico. Mas ainda continua no sentido de que os 10 mandamentos se aplicam ainda para nós nos dias atuais. São mandamentos que expressam a moralidade de um Deus santo e aquilo que Ele espera do seu povo. Inclusive, todas as outras leis vão ser definidas de acordo com os 10 mandamentos. João Calvino escreveu comentários sobre as leis, tanto as leis de purificação quanto as leis cerimoniais. Ele vai escrever um comentário alicerçando cada uma dessas leis aos 10 mandamentos, a algum aspecto dos 10 mandamentos. Tendo dito tudo isso, Deus exige fidelidade e lealdade por parte do seu povo. Por quê? Porque Ele é Senhor. Em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, Ele é Senhor. Segundo, porque Ele tirou seu povo do Egito, da casa da servidão. E na conclusão hoje da pregação, eu vou falar um pouquinho sobre o retrato da redenção que nós encontramos no Êxodo e como isso se aplica a nós na redenção que nós temos em Jesus Cristo. O segundo princípio a ser destacado é que Deus exige adoração exclusiva. Deus exige adoração exclusiva. Ele diz: não tenha outros deuses diante de mim. Esse imperativo negativo, não tenha, nos parece passivo no certo sentido, mas uma tradução melhor para o português é não terás, certo? Isso aqui não é uma sugestão, mas é imperativo. Não terás outros deuses diante de mim. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, nós lemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eu não vou precipitar o que nós vamos estudar na próxima semana com o pastor Rony, mas a ideia principal é que Deus exige adoração exclusiva. Ele não dá espaço a mais nenhum outro Deus. De fato, quando estudamos as Escrituras, nós encontramos que não existe deuses verdadeiros além do único Deus. São falsos, são imitações. Todos os deuses falsos, os ídolos, na verdade, não são nada. Isaías 45, 18, nós lemos: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Algo que é repetido sempre ao longo de todas as Escrituras. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Ele é exaltado acima de tudo e de todos. E em Deuteronômio capítulo 6 nós encontramos o conhecido Shema, onde há essas instruções para o povo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outros, certo? Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus exige do seu povo a adoração exclusiva. Ele não permite que outro ocupe esse espaço em nossas vidas. Ele é o único
digno de ser adorado, servido e confiado. O terceiro princípio, é onde nós vamos gastar boa parte do nosso tempo restante, é que Deus odeia a idolatria. Na próxima semana isso vai ser explorado um pouco mais no sentido de fazer imagens, mas Deus odeia idolatria. Quando ele diz não tenha outros deuses além ou diante de mim, esse diante de mim literalmente significa diante da minha face. Não quer dizer que de fato podem existir deuses verdadeiros, mas o fato é que diante de Deus ou na face de Deus ninguém mais pode ocupar esse espaço. Estudei um pouquinho o uso dessa linguagem e é uma frase peculiar, porque na cultura hebraica às vezes isso era usado para falar no sentido de tomar uma segunda esposa enquanto a primeira ainda estava viva. O que seria uma violação ofensiva num relacionamento que deveria ser exclusivo. Então a ideia é conectada também no versículo 5, onde vai dizer que Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, mas um ciúme certo, justo, porque não pode haver mais nenhum outro diante dele. No português, talvez a melhor maneira de entender isso é que não pode ter nenhum outro Deus além de Deus. Ele é o único. Ele odeia idolatria. Ele odeia qualquer coisa que ocupe o seu lugar em nossos corações. Vejam comigo o Salmo 115. Salmo 115, versículos 4 a 8. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O contraste é muito óbvio. Que há o único Deus verdadeiro, há um único Senhor, e qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo que nós tentamos colocar no lugar de Deus é uma violação desse primeiro mandamento. A verdade é que todas as pessoas, incluindo ateus, têm os seus deuses. Letra D minúscula. Um comentarista, no seu comentário de Êxodo, chamado Philip Ryken, ele escreve que você pode facilmente descobrir os seus ídolos por meio de duas perguntas simples. Primeiro, o que você ama? Isso vai focar nos seus desejos. A verdade é que por causa do nosso pecado, nós temos que lutar, em primeiro lugar, contra o amor próprio. Em segundo lugar, contra o amor pelas coisas do mundo. Nós tendemos a amar o sucesso, o dinheiro, o poder, o sexo, entre muitas outras coisas, porque nós amamos a nós mesmos e nós amamos o mundo. Às vezes até tentamos manipular a Deus na tentativa de receber dele aquilo que simplesmente satisfaz os nossos desejos egoístas. No fundo de tudo isso está o pecado conhecido como idolatria. De colocar prazeres, nós mesmos, pessoas ou outra coisa antes de Deus. Então a primeira pergunta, o que você ama? Philip Ryken, ele vai dizer, tem uma segunda pergunta que vai ajudar você a descobrir o seu ídolo, que é, em que você confia? Em que ou em quem você confia? Você confia em si mesmo? Para de fazer isso. Você tem um coração enganoso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você é fraco. Em terceiro lugar, você é pecador. Não confie em si mesmo. Não confie na sua própria sabedoria ou capacidade de superar os problemas dessa vida. Você confia nos seus investimentos ou nos seus bens materiais? Pare de fazer isso, porque Deus pode tirar isso de você no piscar dos olhos. Você confia nas suas boas obras ou na sua bondade para alcançar a Deus ou alcançar o céu?
Ou você confia unicamente em Deus, o único Senhor vivo e verdadeiro? Então, duas perguntas que revelam o nosso coração, que revelam quais são os nossos ídolos: o que você ama e em quem você confia. Seja honesto consigo mesmo. Use essas perguntas para sondar o seu próprio coração e diga: Senhor, o que é que eu realmente amo? Uma das melhores maneiras é de você abrir a sua carteira, né? Não literalmente, mas no sentido de onde você gasta o seu dinheiro. Veja a sua agenda, onde é que você gasta o seu tempo. Essas são maneiras muito simples de você identificar com clareza o que você realmente ama e em quem você confia. O Salmo 20, versículo 7 é muito interessante, que diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. A ideia apresentada lá de confiar em carros de guerra ou em cavalos é esse retrato de um exército, né, que possui cavalos, que possui seus carros de guerra. E alguns vão confiar nessas coisas físicas, coisas que se podem ver. Mas o desafio é de confiar no Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez os carros e os cavalos. O Deus que é antes de tudo e de todos. Ele é o único, de fato, a ser confiado. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 33, um trecho um pouquinho mais longo. Salmo 33, versículos 13 ao 22. Salmo 33, versículos 13 ao 22. Diz assim a palavra: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que formou o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. No Novo Testamento, tanto em João capítulo 14 quanto em João capítulo 15, nós descobrimos que aquele que ama a Jesus Cristo é aquele que obedece os seus mandamentos, certo? Então, quando você pensa sobre o que você ama e em que você confia, reflita nesses trechos. Se sua alegria de fato vem do Senhor, se você confia de fato no único Deus vivo e verdadeiro, se de alguma forma você tem alianças divididas, você tem um coração idólatra com outros deuses, com outras coisas que você corre atrás. Seja essas coisas que eu mencionei, sejam outras. Até relacionamentos, até um relacionamento conjugal, até relacionamento de pais e filhos, pode se tornar ídolo se você coloca isso antes do Senhor. O desafio é óbvio, o mandamento é claro. Deus é um Deus que exige adoração exclusiva. Ele é um Deus que não tolera idolatria. Ele não abre espaço para ser amado e confiado junto com outros falsos deuses. Deixa eu compartilhar aqui algumas aplicações éticas. Isso aqui não fui eu que desenvolvi esse conteúdo, vem de um material que o pastor Geraldo Newman passou para mim e para o Rony ao estudarmos o livro de Êxodo. Tem 4 aplicações éticas que usam essa palavra exclusiva, porque de fato esse primeiramente tem a ver com a ideia de exclusivo. Primeiro, adoração exclusiva, certo? Quando você louva a Deus como igreja, seja por meio dos cânticos, seja por meio das ofertas, você faz isso para agradar algo no seu próprio coração, você faz isso em primeiro lugar
para Deus, como uma oferta para Deus. Mas a adoração de fato não se resume apenas ao que nós fazemos aqui uma vez por semana, mas de fato tudo que nós fazemos durante o dia. O nosso tema esse ano, Soli Deo Glória, quer dizer a glória de Deus em primeiro lugar, certo? Somente a Deus glória. Quer dizer, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, não importa o que seja, tudo seja feito para a glória de Deus. Por quê? Porque como Paulo também escreve em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, adoração exclusiva é algo que você e apenas você pode ver no seu próprio coração. Deus conhece o seu coração, mas ninguém mais aqui vai conhecer o seu coração, assim como Deus e você mesmo. Você pode parecer santinho por fora, você pode comparecer a cultos públicos, você pode fazer boas obras, mas no fundo é Deus que conhece o seu coração e Ele sabe se você de fato é um adorador que adora apenas a Ele e nenhum outro. Segundo é obediência exclusiva. Desobediência dos mandamentos de Deus é não apenas uma pequena afronta, mas é uma ofensa séria contra um Deus santo e perfeito. Desobediência dos mandamentos de Deus é uma ofensa contra a santidade de Deus. Então, quando Deus nos chama a adorar apenas a Ele, Ele também nos chama a obedecer a Ele. A tudo que Ele tem revelado para nós, de viver essa vida, não só em dependência dEle, mas em completa obediência a Ele. Você falha? Certamente. Eu falho? Certamente. Mas quando nós falhamos, nós temos a maravilha de misericórdia e perdão que Deus concede a todo aquele que confessa o seu pecado. Nós vemos isso em 1 João capítulo 1. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer o quê? Nós vamos falhar? Sim, mas obediência exclusiva reconhece que quando eu erro, quando eu peco, eu tenho abertura para me aproximar de Deus, confessando o meu pecado e assim recebendo perdão. Certo? Deus é um Deus que concede perdão livremente. Terceiro, serviço exclusivo. Gostaria de ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Não apenas nós adoramos exclusivamente a Deus, também não apenas obedecemos exclusivamente a Deus, mas também nós devemos servir exclusivamente a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Certo? Serviço exclusivo do nosso rei é esse entendimento que eu não vou me envolver em nenhuma outra coisa, a não ser o serviço do Senhor. Quer dizer, a minha vida é voltada para isso. Eu sirvo a Deus. Por quê? Porque Ele é o único Senhor da minha vida, ou deve ser o único Senhor da minha vida. E a quarta aplicação ética para as nossas vidas é suficiência nele, podemos dizer, dependência exclusiva. A nossa suficiência como crente, como cristão, está em Cristo, naquilo que Ele fez por mim. E eu dependo exclusivamente dEle. Eu confio nele, eu sei que nele é que eu vivo, que nele é que eu consigo fazer qualquer coisa. Eu não tenho o poder por mim mesmo de servir a Deus fielmente. Eu dependo dele. E nessa dependência exclusiva, nós descobrimos a graça perfeita de Deus. A graça que vem ao nosso encontro em nossa fraqueza, em nosso pecado e nos capacita a viver aquilo que nós, por nós mesmos, somos incapazes de viver. Um comentarista diz assim: como crentes em Cristo, nós somos chamados a viver de maneira que agrade a Deus.
o que significa que somos chamados a viver de acordo com o padrão perfeito de Deus. O padrão de Deus não mudou com o Novo Testamento, o que muitos não vão entender claramente. Quando diz que Jesus Cristo cumpriu toda a lei, que nós estamos debaixo da graça, isso aí não é uma opção que agora a gente não precisa mais obedecer à lei de Deus. Sim, há certas leis que não continuam para os dias atuais, como algumas leis cerimoniais, porque nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Isso foi cumprido em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de um tabernáculo com todas aquelas restrições, porque Jesus Cristo é o caminho para termos relacionamento com Deus. Então, há certos aspectos da lei que não têm sua continuidade nos dias de hoje, porque foram cumpridos em Cristo. Até no livro de Hebreus nós vamos descobrir que muitas dessas leis eram apenas sombras daquilo que estava por vir, daquilo que é cumprido em Cristo. Mas a lei moral de Deus, aquilo que Ele espera de nós, na maneira como nós nos relacionamos com Ele, o vertical e a maneira como nós nos relacionamos com o próximo, isso certamente continua. E a maneira que nós sabemos que de fato nós somos discípulos de Jesus Cristo não é porque nós nos chamamos de crente, não é porque nós frequentamos tal igreja. A maneira como nós sabemos que de fato somos discípulos de Jesus Cristo é que nós amamos a Ele e obedecemos aos seus mandamentos. Ponto. A lei nos mostra que nós somos pecadores, que nós somos carentes da graça de Deus. Nós precisamos olhar para um Salvador que cumpriu perfeitamente a lei, que foi tentado em todas as coisas como nós, mas não pecou. A lei de Deus, um comentarista vai dizer, é como um espelho, certo? O propósito do espelho é de revelar a sujeira ou o que não está certo. O propósito da lei não é lavar o nosso rosto, certo? Você pode ver o seu rosto sujo no espelho? Pode. Mas o espelho não é o que vai lavar o seu rosto. A lei funciona dessa forma. Quando você olha no espelho, você descobre que o seu rosto está sujo. E quando você sai dali, você procura alguma outra coisa para lavar o seu rosto, né? Um sabonete, água, um pano. O propósito do espelho é de nos levar aquilo que realmente pode purificar. E é justamente isso que a lei faz. A lei vai nos dirigir a Jesus Cristo, o único capaz de perdoar o nosso pecado e nos purificar verdadeiramente. A lei tem esse propósito de não nos salvar, mas de nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. Mas a lei também é um lembrete constante da graça de Deus em nossas vidas. E isso deve resultar em adoração exclusiva. Por quê? Porque Ele nos libertou. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus glorioso da redenção, como nós temos visto em todo esse livro de Êxodo. O mais que nós meditamos na lei de Deus, na palavra de Deus, o mais que nós veremos a nós mesmos e a nossa necessidade por um Salvador. Uma vez que nós descobrimos esse Salvador, nós descobrimos que Ele cumpriu perfeitamente a lei, porque nós não podíamos. E agora, nele, nós somos declarados justos. E por meio do Espírito que Ele coloca dentro de nós, nos dando um novo coração, como nós estudamos na semana passada, agora Ele nos dá a possibilidade de viver em vitória. Esse processo de santificação não é porque eu sou alguém ou porque eu tenho força para conseguir, mas é porque Deus tem colocado em mim o seu próprio Espírito. E esse Espírito é o que me santifica. Então quero só encerrar hoje de manhã desafiando vocês em dois sentidos. Primeiro, se você não experimentou a salvação em Jesus Cristo, use a lei para olhar para o seu próprio coração. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Eu creio que todo mundo aqui vai admitir que sim, senão você está mentindo, certo? Quer dizer o quê? Se você já mentiu, você é um mentiroso, né? Se você já pegou alguma coisa que não era
seu para pegar, alguma coisa que não era sua, você é ladrão, você roubou, certo? Eu, com 7 anos de idade, estava na casa de uma senhora lá nos Estados Unidos, a nossa família conhecia ela, e eu estava brincando num quarto, que ela tinha uns brinquedos lá, e tinha um livro novinho, bonito, um livro fantástico, que eu achei muito legal a história, e eu peguei aquele livro e enfiei na minha roupa, e os meus pais não souberam, e fomos para casa. Eu deveria ter trazido hoje de manhã. Ainda tenho hoje lá em casa esse livro. Esse livro hoje me serve como um lembrete, uma lembrança de que eu sou pecador, certo? Eu sou um ladrão, eu já roubei aquilo que não era meu para roubar. Se você já olhou para uma mulher, você que é homem, se você já olhou para uma mulher com alguma intenção errada em seu coração, Jesus diz que você é adúltero, certo? Então, meu querido, quando você olha para o espelho da lei, vai revelar uma coisa vez após vez: você é pecador e você é carente de um Salvador. Se a lei não faz isso na sua vida, é porque você não está sendo honesto consigo mesmo. Você não está vendo o seu coração pecaminoso e sujo, necessitado de um Salvador que pode lhe salvar, que pode lhe purificar. Então, se você não conhece essa salvação, meu querido, não saia daqui hoje sem dizer: eu quero isso, eu quero confessar Jesus como Salvador, eu creio nele como o único e suficiente meio de resolver o meu maior problema, que é o pecado. Eu creio nele. Agora, se você já é crente, você ainda está lutando com ídolos, saiba que todos nós estamos juntos, certo? Todos nós lutamos com ídolos em nossas vidas. O importante é de olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, sonda-me e conhece-me, assim como vemos no Salmo 139. Revela-se a algo dentro de mim que não te agrada. E ao fazermos isso, nós temos que ser honestos e dizer: Senhor, tem isso, isso e isso que eu tenho colocado no seu lugar na minha vida. Derruba esse ídolo, Senhor. Remova da minha vida e ocupe o único espaço que é seu, que é o Senhor da minha vida. Faça isso. Então, esse é o desafio que eu tenho para você hoje, nessa manhã. Primeiro, que você conheça a salvação, se você ainda não conhece. Segundo, você que já conhece a salvação, continue a viver debaixo da graça de Deus, descobrindo esse processo transformador que o Espírito de Deus está fazendo em você. E isso vem por meio de ser honesto quanto aos seus ídolos e confessá-los, para que o Senhor ocupe primeiro e único espaço na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, Senhor Deus de graça, Senhor Deus de redenção, antes de qualquer outra coisa, nessa manhã, nós queremos te louvar e te exaltar, porque tu és digno. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Senhor. Seja adorado, ó Deus, não apenas por meio das nossas palavras, mas também por meio do nosso coração. Um coração inclinado na tua direção. Ó Deus, seja adorado não apenas com as nossas palavras e coração, mas também por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas ações. Não porque nós queremos aparecer santinho diante de outros, mas porque, de fato, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Senhor. Ó Deus, ocupe esse espaço em nossos corações, que sejamos adoradores exclusivamente seus, que possamos obedecer exclusivamente os teus mandamentos. Ó Deus, que possamos servir exclusivamente ao Senhor, que possamos confiar exclusivamente no Senhor. E, ó Deus, se houver alguém nessa manhã aqui que ainda não confessou Jesus como Salvador, ó Deus, eu peço que o Senhor quebrante corações nesse dia, que aqui nesse lugar haja salvação. E se tiver outros, ó Deus, que estão lutando com ídolos em suas vidas, ó Pai, nós pedimos que esses ídolos possam cair por terra, que o Senhor possa ocupar o lugar prioritário e preeminente na vida de cada um dos seus filhos.
E nós teremos todo o cuidado de prestar culto, honra e adoração unicamente ao Senhor. É por causa de Cristo e por sua glória que nós oramos. Amém.